Olá pessoal, meu nome é Samuel Fonteles, eu sou promotor de justiça, ex-defensor público e professor de Direito Constitucional já faz quase 10 anos. Eu estou aqui porque eu recebi a incumbência de apresentá-los a minha obra Remédios Constitucionais para Concursos Públicos, que foi publicada recentemente pela editora Juspódio. Antes de apresentá-la para vocês, eu queria agradecê-los, porque eu sei que muitos que me assistem já compraram essa obra e gostaram do que leram. Eu digo isso porque o livro Remédios Constitucionais para Concursos, ele teve a sua primeira edição esgotada em menos de um semestre. As duas tiragens. Ele chegou a vender 200 exemplares em um único dia. Não há alegria maior para quem o escreveu. Então eu estou aqui para agradecê-los. O sucesso dessa obra não se deve a mim. Quem é responsável pela maneira como ela foi abraçada são vocês, o meu público. Então, muito obrigado pela aceitação, pelo acolhimento desse livro. Mas, além de conservá-los, eu gostaria de conquistar novos leitores. E por isso estou aqui. Eu queria apresentar para vocês como é que ficou essa segunda edição do livro Remédios Constitucionais para Concurso. Você pode olhar o sumário. O sumário da obra está franqueado ao público no site da editora Juspódio. E lá você tem acesso a todo o primeiro capítulo. Você vai perceber que eu acrescentei no primeiro capítulo noções de tutela coletiva. Você vai perceber que nesse livro eu examinei todos os dispositivos da Constituição Federal atinentes aos remédios constitucionais, verticalizei o estudo examinando toda a legislação infraconstitucional correlata. Por exemplo, lei do habeas data, lei da ação popular, lei do mandado de segurança. No caso do mandado de injunção e do habeas corpus, não existe uma lei própria, mas eu também mencionei os dispositivos do Código de Processo Penal e aquilo que se aplica por analogia ao mandado de injunção, que é a lei do mandado de segurança. É um livro, acima de tudo, jurisprudencial. Os últimos informativos do STF e do STJ constam do texto dessa obra. Eu tive esse cuidado. Por que eu tive esse cuidado? Porque assim como você, um dia eu escolhi fazer concurso público. É uma obra escrita de quem fez concurso para quem faz concurso. Muito importante essa linguagem objetiva, essa clareza, porque lamentavelmente muitas obras no mercado que tratam do assunto, elas não têm essas características tão importantes para quem está fazendo prova, que é a clareza e a objetividade. Muitas vezes, o aluno que está estudando para concurso público, ele ainda não é delegado, promotor, juiz, defensor, advogado da União, ele almeja estar nessa posição. De modo que fica muito difícil, às vezes, imaginar um caso prático de habeas corpus, de mandado de segurança, de habeas data, de mandado de injunção. Ou até você consegue imaginar, mas você não sabe identificar quem é o sujeito passivo, quem é o sujeito ativo, quem é a autoridade coatora, o que é o direito líquido e certo versado naquele dado caso concreto. Isso me fez repensar pedagogicamente a obra. Todos os remédios constitucionais são inaugurados com um caso prático. Casos que eu vivenciei como defensor público ou como promotor de justiça. Eu escolhi os casos que eu considerei mais didáticos, mais relevantes, e ilustrei. Então, os capítulos eles vão começar com casos práticos, estudos de caso. Isso vai, com certeza, lhe dar a mesma segurança de quem milita na área. Um livro desse tipo, ele deve ser escrito tendo dois nortes. Eu considero que duas coisas são importantes para quem escreve um livro sobre remédios constitucionais. O primeiro é que você milite na área. Eu considero isso importante. Porque se você não trabalha com processo, certamente você vai ter uma dificuldade de escrever sobre processo. Isso é uma premissa lógica. Isso é uma premissa lógica. E essa vivência forense eu tenho e procurei transmitir para o leitor. A segunda coisa que eu considero importante é que o livro seja escrito não só por um estudioso do direito constitucional, mas por um professor de direito constitucional para concursos públicos. Porque é só o professor de cursinho que conhece aquele detalhe, aquela sutileza que pode te fazer ser reprovado ou aprovado numa prova de concurso. E eu posso exemplificar. Suponhamos que um habeas corpus seja impetrado contra ato do comandante da aeronáutica. Quem tem a competência para julgar?
Bom, nesse caso é o Superior Tribunal de Justiça. Agora, imaginemos que o habeas corpus seja impetrado por um comandante da aeronáutica. Ele deixa de ser autoridade coatora e passa a ser paciente. Desta feita, o juiz natural passa a ser o Supremo Tribunal Federal. Essa nuance, esse detalhe, geralmente você extrai das provas de concurso. E esse tipo de coisa é visto nas aulas para concurso público. E eu transportei das minhas aulas de professor de concurso público de Direito Constitucional para o livro essas informações. Então, eu repito, é um livro que foi feito por quem fazia concurso para quem faz concurso, tá? Eu espero realmente agradar esses novos leitores. É um livro que tem enfrentado temas bem atuais e de uma maneira didática, esquematizada, realmente transplantando da lousa todos os esquemas que facilitaram tantos alunos que eu tive a alegria de ter, tá? Foi um prazer, agradeço a oportunidade e só posso terminar dizendo uma coisa: por favor, comprem meu livro.